Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, leremos versículos 19 e 20, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Pois pela fé morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou mesmo por mim. Senhor, eis-nos aqui, a Tua palavra foi lida, nós já cantamos, o mover do Teu Espírito Santo já fez um grande trabalho, todos que estão nesta nave de templo e todos aqueles que estão cultuando virtualmente, já foram trabalhados por esse maravilhoso Espírito Santo para entender, e muito mais do que entender, acima de tudo, atender à Tua palavra. Então, completa o trabalho, Senhor, tirando todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração, que nós repreendemos no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, toda tentativa do mal, tentativa inimiga, de se interpor entre a emissão da palavra e o ouvinte. Nós repreendemos e proclamamos a liberdade do Espírito Santo. Onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Que todos, na liberdade do Teu Espírito Santo, possam crescer na graça e no conhecimento nesta mensagem. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar? Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. A vida que agora vivo. Algumas vezes eu repeti, mas é importantíssimo que se repita. Um grande pensador disse o seguinte: se tão somente pudéssemos mostrar ao mundo que ser de Cristo, ser cristão, não é um estilo de vida sem brilho, sem alegria, sem atratividade. Se tão somente pudéssemos mostrar ao mundo que ser cristão não é isso, nós poderíamos, sim, esperar o maior avivamento, porque todas as pessoas veriam que ser cristão é a maior aventura que um ser humano pode experimentar. São tantas questões que envolvem o cristianismo. Através de Jesus, você não tem dificuldade para falar com um administrador regional, aqui um subprefeito em São Paulo. Você precisa agendar não sei quanto tempo antes. Isso sobe para o prefeito, sobe para o governador, sobe para o presidente da República, até que ele não é tão difícil, porque ele é da minha terra, ele é de Eldorado Paulista, então, do Vale do Ribeira, a gente tem lá alguma maneirinha de... Tem um irmão dele que é um comerciante em Miracatu, tem um oficial do Exército no Forte Itaipu, na Praia Grande. A gente teria aí alguns atalhos. Mas é muito difícil falar com o ministro de Estado, falar com o ministro do STF, por exemplo. Agora, falar com Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com inteiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Só isso seria o suficiente. Mas nós vamos falar nessa mensagem de algumas outras questões. Porém, é necessário haver uma mudança. O Saulo, estudioso, estudante estudioso, formado aos pés de Gamaliel, membro do Sinédrio, prerrogativas e aquilo que corrompe muitas pessoas, poder, já pensaram? Ele recebia cartas que eram realmente autorizações para perseguir o povo de Deus. Ele consentiu no apedrejamento de Estevão. Ele segurou as capas dos apedrejadores naquele instante. O poder que esse homem tinha. Ele tinha cidadania romana. Em alguns momentos, já como o apóstolo Paulo, ele teve que dar uma carteirada para não apanhar em determinados lugares, porque ele mostrou a cidadania romana que tinha. Mas tudo isso, para ele, não é a realização. Porque o que dá realização para as pessoas? Dinheiro. O dono do Santander está morrendo de depressão, lá em Portugal. Contei aqui várias vezes. E aí, de vez em quando, eu pergunto para a missionária Célia, é assim mesmo? Que aquela mulher olhou para o sorriso da Célia, uma mulher com a casa de meio quarteirão atrás do shopping center Iguatemi, com 5 carros importados na garagem. Quando ela olhou, quando ela foi atender à porta, ela olhou e viu aquele sorriso e perguntou: quanto eu tenho que pagar para ter esse sorriso? E a missionária Célia respondeu: não precisa pagar nada, Jesus já pagou tudo. Só que precisa haver uma mudança. Não propriamente de Saulo para Paulo, como muita gente acha que foi essa a mudança. Então, eu mudo de nome, como muitas pessoas falam, vou mudar de vida, vou casar, vou colocar um sobrenome na minha vida. Não é isso. Quando Paulo ele diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. A pergunta é essa: Jesus promoveu alguma mudança em você? Lógico, a gente olha aqui e conhece pelo menos uma boa parte, Há muitos anos atrás, no Parque Novo Mundo, vi um casal, tinha uma nuvem cinzenta em cima deles, dos dois. No mundo social, talvez as coisas que a pessoa gosta, na vida do Geraldo, ele tinha sido jogador profissional do Santo André e tantas outras coisas. O que muda em nós? Porque muita gente acha que Jesus é o cara da tesoura, Ele vai aparar todos os prazeres da vida. Durante muito tempo, muita gente confundiu o ascetismo com santidade. O que era o ascetismo?
Era uma disciplina, uma filosofia de vida, onde a pessoa renunciava, ele esmurrava o seu corpo para submetê-lo à servidão. Até aí não tem nada errado. O problema é que o asceta, ele olhava, ele não se considerava digno de ver coisas bonitas, uma grande paisagem linda. Ele virava o rosto. Eu não tenho dignidade para isso. Agora, nós temos um cristianismo que fala sempre: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Servir ao Senhor com alegria. Então, existe sim uma mudança radical. No batismo, o pastor Adelmilson diz o seguinte: tem que mergulhar um porco e sair uma ovelha. Na hora que sai, mergulhou, morreu, está enterrado. Morte, sepultamento e ressurreição. Ressurge uma nova vida. Isso é novo nascimento. Que o Evangelho segundo São João explica: os quais não nasceram do sangue, ou seja, não é da sua própria da linha genética, né? Não é consanguíneo. O novo nascimento não é porque eu sou oliveira, né? Até porque Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Eu sou filho de José de Oliveira Filho, mas eu não posso me conformar como neto. Embora no meu sobrenome eu sou José de Oliveira Neto, mas não sou neto de Deus, sou filho de Deus. Os quais não nasceram do sangue, ou seja, não é pela minha linhagem, por conta dos meus ancestrais, não é nada disso, não é o chamado poder dinastai, que é pertencer a uma dinastia, não é. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, não é da minha própria vontade. E nem da vontade de alguém, do varão, de outra pessoa, mas de Deus. Então, existe uma mudança, embora as pessoas olhem e não vejam, mas aqueles que sabem realmente o tipo de conversa, o tipo de valores, né? De repente eu começo a entender a diferença entre preço e valor. 90% dessa geração não sabe a diferença entre preço e valor. Então, na mudança que acontece conosco, vem algo assim diferente. Parece não, com certeza, né? Os óculos são trocados a ponto de o Senhor sugerir ou orientar o pastor da igreja de Laodiceia a que comprasse colírio. Veja bem, ele diz o seguinte: dizes, rico sou e de nada tenho falta, mas não sabes que és um miserável e pobre e cego e nu. Então, eu te aconselho que compres ouro fino para te enriqueceres, ou seja, fé, para que a prova da vossa fé é mais preciosa que o ouro que perece. Compre o ouro fino para te enriqueceres, vestidos, que é a própria justiça, vestidos finos, para cobrires a tua nudez, e colírio, que é essa esperança que nós falamos agora há pouco na lição. Porque quando o colírio passa do Espírito colocado nos nossos olhos, nós passamos a enxergar as coisas de maneira diferente. Como dissemos, sabemos discernir o que é preço e o que é valor.
Sabemos discernir bem o que é bem e mal. Sabemos discernir o divisor de água estabelecido por Jesus. O ladrão vem somente a matar, a roubar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós sabemos que Satanás enfeita o caminho. A única coisa que ele pode enfeitar do inferno é o caminho para lá. Porque o lago de fogo e enxofre é horrível. É horrível. Lá não tem o que possa deixar aquilo mais bonito. Porque aquilo é horroroso. É o que está sendo preparado para Satanás e todos aqueles que atenderem às suas sugestões. Mas o caminho, ele enfeita. Deixa o caminho bonito, glamuroso, caminho largo, espaçoso. Então, quando esse colírio vem sobre os nossos olhos, nós enxergamos, falamos, espera aí, não é esse caminho, não adianta. Aí sabemos que o caminho da vida é um caminho estreito, é a via dolorosa, que ainda resta uma cruz, não a cruz vicária, aquela onde Jesus nos substituiu. Não, essa não tem mais. Quando ele disse está consumado, já está feito. Mas ele diz que ainda tem uma cruz para cada um de nós. E nós sabemos que andar por essa via dolorosa, carregando a cruz, a nossa cruz pessoal, é caminho bom. Nós sabemos que isso é bom. Eu estou alegre. Já estou crucificado com Cristo. Né? Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então é para ficar alegre na via dolorosa, carregando a cruz, algumas até que na viva, né? E ainda resta uma cruz. Mas quando o colírio é passado nos nossos olhos, quando nós somos crucificados com Cristo, quando passamos a ter um estilo de vida diferente, a nossa escala de valores, a nossa escala de prioridades é realmente diferente. Quem se encontra com Jesus muda para melhor, sempre. Agora, tem gente que usa muletas, né? As muletas. Eu sou assim mesmo, não mudo. Agora, se nós já ressuscitamos com Cristo, nós mudamos. Se o batismo não foi um mero banho, houve uma mudança em nós. Morte, sepultamento, ressurreição. Se Cristo vive em você, a sua vida mudou. Em primeiro lugar, a mudança acontece porque a sua vida passa a ser uma vida de renúncia. O seu egômetro agora está no zero. Jesus quer que o seu egômetro esteja no zero. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Egômetro no zero. Mais 1 é egoísmo, mais 2 é egotismo, mais 3 é egocentrismo, mais 4 é narcisismo. Isso é a pior idolatria, que é a egolatria. Mas, quando nós temos um encontro com Cristo, o nosso egômetro vai para o zero. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. É uma vida de renúncia. Também, Jesus também não quer -1, que é a depressão normal, -2, que é a depressão mascarada, -3, que é a depressão neurótica, -4, que é a depressão psicótica. Jesus não quer isso também, não. Deixa o seu ego no zero. Mantenha o seu egômetro no zero, aí vai ter lugar para Jesus. Como diz Paulo, não mais vivo eu,
Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Sem olhar para trás, inclusive. Como a mulher de Ló. Deus dois componentes da divindade vão lá, numa teofania, lá em Sodoma e Gomorra, para tirar uma família, tirar de Sodoma e Gomorra, da corrupção, da sujeira, da lama moral. Tirar. E não olhe para trás. Reputa tudo como perda. Minha casinha, e meu sofazinho, as coisas bonitinhas. Minha cozinha estava tão caprichada, que eu acabei de comprar. Vira as costas e não olha para trás, mulher. Falou para a mulher de Ló. E aí ela, não sei se ela olhou, pensou na cozinha, na casa bonita, né? Porque o modelo mental do homem é olhar pé direito, olhar estrutura. A mulher não, já entra numa casa e já vê como é que ela está arrumada, tal, se tem um efeito coerente e tal. É diferente. Não sei o que foi que levou a mulher de Ló a olhar para trás, mas ela estava gostando da sociedade daquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra. Ela olhou para trás e virou o quê? Uma estátua de sal. Então, uma vida de renúncia. O autor da carta aos Hebreus, ele diz exatamente o seguinte, preste bem atenção. E nós, pois, que estamos rodeados. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Então, em primeiro lugar, vida de renúncia. Em segundo lugar, vida de moral. O que prevalece agora são os frutos do Espírito e não as obras da carne. Existe realmente uma briga dentro de todos nós. O apóstolo São Paulo, o grande apóstolo, diz, tem uma briga dentro de mim. O que quero fazer, isso não faço. O que não quero fazer é exatamente isso que faço. E diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas a mudança agora é para demonstrarmos uma vida de moral. Isso está registrado em Gálatas 5, do 16 ao 21. Então, você vai ver o contraste que existe entre as obras da carne e o fruto do Espírito. O que prevalece na nossa vida? Tem que prevalecer o fruto do Espírito. Em terceiro lugar, é uma vida de construção, como falamos na lição. A nossa esperança ela é laboriosa. Nós não ficamos parados, como muita gente acha que tem que ficar parado. O cristianismo, o verdadeiro cristianismo, não é um cristianismo de inoperância. Até levando em conta a parábola dos talentos. Aquele que recebeu 5, granjeou outros 5. Aquele que recebeu 2, granjeou outros 2. O que recebeu 1, pegou aqueles 34 quilos de ouro, que era um talento, pegou um caol e dá-lhe polida, dá uma soprada assim, polir um pouco mais, e ficou enterrado. Não rendeu. Na avaliação depois do seu senhor, disse, olha, você poderia, no mínimo, ter colocado
na Bolsa Mercantil de Futuros. Por quê? Ele poderia ser utilizado temporariamente como lastro para algum fundo, essas coisas que existem por aí no mundo financeiro e no mercado de capitais. E ele não fez nada, ele enterrou. Lógico que isso é tão somente uma questão de metáfora. Jesus está utilizando uma parábola para mostrar que vida com Ele é uma vida de você desenvolver. Você não pode ser só abençoado. Você tem que ser abençoador. Então, a vida que agora vivo é a vida de construção. É uma vida de não só ficar aqui contando as bênçãos, como nós cantamos, mas também fazendo as outras pessoas testemunharem novas bênçãos. Em quarto lugar, é uma vida de paz. Né? O grande legado de Jesus foi esse. De vez em quando tem um legado do João Eduardo, até Deus ajude que ainda tenha mais algum, né? Mas esses dias ela falou, olha o que o papai deixou, meu pai deixou. Mais um legadozinho do João Eduardo para as meninas dele e para a namorada dele. Aparece. Aí, tem gente que tem cartórios aí, tem muitos legados que ainda não foram assim resolvidos, né? Não foram consolidados, porque as pessoas não tomaram posse daquilo. Agora, Jesus deixa o quê? Qual o grande legado que ele deixa? Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Paz em meio à guerra. É muita coisa. Não vou lá dou como o mundo a dá. Por que o mundo dá? Na cabeça de um doido como o Putin, tomar um pedaço de terra, tentar restabelecer a antiga União Soviética para ter paz. Que paz é essa? Paz com guerra? Muita gente acha que ter paz você consegue com violência. Mas Jesus disse o seguinte, deixo-vos a minha paz. Se nós formos sinceros, eu aprendi muito com um pastor fantástico. Acho que o maior legado pastoral que eu recebi foi do pastor Davino Vital Mendes. E ele poderia até, em algum momento, ter algum assim, equívoco nos termos que utilizava nas suas falas, por ele ser um homem de origem humilde, mas quando ele saudava as pessoas, ele pegava na mão, não é passar anel, né? Muita gente saúda assim, pastor, pastor, pastor. Não é assim que a pessoa fala? Não é falar nem a paz do Senhor, fala pastor. Porque não tem valorização, é um negócio tão assim, rotineiro, é tanta mesmice que perdeu sentido para muitas pessoas. A paz do Senhor, falava o pastor Davino, pegando na mão, a mão todinha, enchendo a mão, olhando nos olhos, a paz do Senhor, irmão Zezinho. Por quê? Porque essa paz é boa demais. Já pensou? Ainda que a figueira não floresça, que nos currais não haja vaca, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Perder tudo, até a saúde, ficar mal cheiroso, e dizer assim,
eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Então, essa paz é vida de paz. Acontece o que acontece. Nós estamos envolvidos, cada um em situações onde Deus quis que nós ficássemos, né? Em determinados, eu estou no quarteirão certo, na hora certa, para lá ser abençoador. E lá tem gente que, nos dias de jogos, principalmente do Corinthians, o domingo à tarde na rua de cima, não tem quem aguenta. Na madrugada, de sábado para domingo, eles vão. Sabe aquele pessoal que pensa que todo mundo tem que aprender rap, qual outro, mais o predominante aí, o funk? Eles acham que a gente tem que aprender, né? Na rua, tal. Eu estou em paz, nada vai tirar a minha paz, porque a minha paz vem de quem? Do príncipe da paz. Deixo-vos a minha paz, é paz mesmo. Mas está acontecendo isso. Eu estou em paz. Muitas das vezes ela vai funcionar assim: prefiro viver feliz do que ter razão. Isso é paz que Jesus dá. E por último, em quinto lugar, é uma vida de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse termo é o mais usado, é dunamis, aí em Atos 1:8, em Romanos 1:16. Em segundo lugar está o poder, o poder de ser filho, de Romanos 1:12. É o menos citado, mas mais de 100 vezes na literatura neotestamentária. Em terceiro lugar está o miserável do poder kratos, de onde vem cracia, que é o poder que derruba o ser humano. Mas que na casa de Deus, na igreja, lá, ele funciona bem, porque tem uma menção boa. Ora, o poder de liderança é bom. Para nós, o kratos é bom. Para muitos, para nós é uma ferramenta. Para muitos, é uma arma voltada contra eles mesmos. Lá em Brasília tem um monte de gente que está desse jeito. São termos que estão no Novo Testamento para poder. O outro é dinastia, pertencer a uma dinastia. O outro é energia, o poder de ser realmente forte, ter energia. Agora, tem um poder, tem um termo que está em Efésios 6:10, que esse é espetacular, que é uma concessão quando você precisa. Você vai ser embaixador em cadeias. Quando Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse termo é excus, que é um poder próprio e exclusivo de Deus. Então, você vai em nome de Deus, então Ele disponibiliza. Você está com um poder próprio e exclusivo de Deus. Você é uma extensão de Deus lá nas cadeias, que esse é o contexto aplicado por Paulo, lá em Efésios 10. Isso tudo nos leva a sermos pessoas diferentes, porque nós somos pessoas de poder. É impactante. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se começa a falar, muitas vezes as pessoas começam a chorar. Mas o que está acontecendo? Falei a mesma palavra, não produziu nada. Falei de novo, orei, pedi poder, graça, virtude, capacitação. Falei de novo, pronto. Já aconteceu diferente. Porque nós passamos a ser pessoas de poder. Nós somos diferentes. Porque se a gente não for diferente, chegou... Olha só.
pessoas de poder. 7 filhos do sumo sacerdote de Éfeso. Eles acharam que o negócio estava na moda, Paulo estava tendo um sucesso lá, gente que era liberta, só com a roupa que era tirada de Paulo. Os lenços, os aventais eram levados e as pessoas eram libertas. E aí os filhos do sumo sacerdote, 7, que é só entender um pouco, eles também eram sacerdotes, porque eles eram da linhagem sacerdotal. Foram expulsar demônio, foram exorcizar. Aí o que aconteceu? Eles diziam assim: esconjuro-vos pelo Cristo a quem Paulo prega. Aí os demônios só falavam: nós conhecemos Jesus, bem sabemos quem é Paulo, mas vocês quem são? E os demônios partiram para cima deles, usando uma só pessoa, deram uma surra neles e em 2 deixaram 2 nus e machucados, foram embora. Agora, você que realmente passou pelo novo nascimento, você não vai dizer, porque você colocou eu na frente, eu, servo do Deus Altíssimo, eu te ordeno, sai. Pronto, acabou, não perde, não expulsa demônio nenhum. Agora, Miguel, um dos primeiros príncipes, diz, o relato da epístola de Judas, diz, Miguel não ousou pronunciar juízo contra Satanás, que estava reclamando pelo corpo de Moisés, mas disse: o Senhor te repreenda. Aí nós temos poder. Por quê? Porque o poder não é nosso. Nós somos pessoas de poder, mas o poder é de quem? Todo poder, toda honra, toda glória são direcionados para quem? Para Jesus Cristo. Em nome dele nós temos pessoas, temos poder. Então nós somos agora, a vida que agora vivemos é uma vida de poder. Concluindo a nossa mensagem, a vida que agora vivemos é uma vida de renúncia, é uma vida de moral, é uma vida de construção, é uma vida de paz, é uma vida de poder. Se Cristo vive em você, a sua vida mudou, e mudou para melhor. Amém? Vamos cantar? Vamos ficar de pé.